Olá, educandos! Hoje a nossa aula ela vai falar um pouco sobre a história da dança. E aí, o que seria dança? Dança é quando a gente fala, a gente se expressa através do corpo, né? Nós usamos o nosso corpo para dançar, para se movimentar, que são gestos. Dentro da arte contemporânea vocês dançam assim, rodopios, saltos e outros. Mas nós temos uma definição, nós temos um conceito, né, do que é dança. Você sabe o conceito de dança? Dança é uma ação, uma maneira de dançar. Ela trata-se de uma execução de movimentos ao ritmo de música, que permite expressar nossos sentimentos e emoções. Estima-se que a dança tenha sido uma das primeiras manifestações artísticas da humanidade, surgindo até mesmo antes da fala. A dança, ela pode existir como uma manifestação artística, como uma forma de divertimento ou uma cerimonial. Fique por dentro. A dança é uma das 3 principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música. Nós vamos ver como era a dança primitiva. Então, o homem primitivo, ele dançava para a sua sobrevivência. Ele dançava para a natureza, em busca de alimentos, em busca de alimentos como a caça, a coleta de frutos, e também a água. Nós também vamos ter a dança na antiguidade, dentro das civilizações mesopotâmias, da Índia, do Egito, que tinha um caráter sagrado, sendo mais uma forma de honrar os deuses. E esse tipo de dança sobrevive até hoje em países como Japão e Índia. Nós vamos também ter a dança na Idade Média. Na Idade Média, ela é um período em que a igreja então ditava as regras da sociedade. Havia um forte senso moralizante. E a dança, ela era vista como profana, como pecado. Então, assim, quem que dançava somente? Tinha algumas pessoas que desobedeciam, essas regras. Também a gente vai ter a dança dentro do Renascimento. A gente sabe que no Renascimento, o nome já diz, o homem, ele renasce. O artista renascentista, ele vai buscar os valores lá na arte da Grécia, os valores do homem, tudo o que o homem conquistou naquela época, E na Grécia a gente tinha a dança voltada para o corpo. Então, assim, para preparar o corpo para a luta. Então, você vê, assim, hoje nas academias, a gente é muito trabalhado a dança, para trabalhar o corpo e a mente. Então, assim, o pessoal, os gregos, então, já tinham essa visão da importância de trabalhar o corpo. Então, havia essa valorização. E essa valorização, então, ela é resgatada dentro do Renascimento, que vai entre os séculos 16 até o século 17. Então, foi um período renascentista em que a dança começou a ter mais destaque artisticamente. Mas ela vai ter um olhar diferente dentro do Renascimento. Ela vai ganhar espaço com a nobreza, que passa a se configurar como um símbolo de status social. O que vai se desenvolver? Qual que é o tipo de dança, então, que vai se desenvolver no Renascimento? É o balé, chamado de balletto na Itália. Ele vai, então, se desenvolver. E que mais tarde ele vai ganhar outros territórios, como vai se destacar na França, no século XVI. E dentro da França nós vamos ter o rei Luís XIV,
um monarca que ele se envolve intensamente com o balé, se tornando um dançarino. Como que vocês podem observar ao lado, olha a vestimenta dele da época, né? Até ele foi apelidado de Rei Sol, que surgiu depois das apresentações do Ballet de la Noche, em que ele trajava então uma roupa muito chamativa, brilhante, representando o astro rei. Nós também vamos ver como que foi a dança no romantismo, do século XVIII até o século XIX. Então ele vai ter uma expressão artística mais representativa desse período, transmitindo sentimentalismo, idealização e uma tendência de fugir da realidade, né? Todo romântico ele tem essa coisa de imaginar, de fugir da realidade, né? Ele sempre busca momentos muito românticos, criando na sua mente, e é isso que o balé da época vai passar, essa magia, essa beleza, a graciosidade, a leveza, né? E os figurinos, né? Como que são os figurinos da época? São espetáculos que contribuem para criar uma atmosfera toda açucarada. Então, assim, o figurino deles trajando saias de tule até a panturrilha, sapatilhas de ponta e cabelos presos em coques. Embaixo eu anexei que vocês vão observar alguns exemplos de balé clássicos que fizeram muito sucesso, que talvez vocês possam até assistir e observar, né, a beleza que é essa dança do balé, que eu espero que vocês já tenham assistido, tenham tido a chance, um momento de apreciar uma dança dessa no palco, porque na verdade eu nunca apreciei. Também a dança moderna. A dança moderna, ela vem para sair dessas amarras do balé, dessa coisa reta, perfil reto, tronco reto, né? Aquela leveza de querer sair do chão, eles vão querer ter mais liberdade para criar, para apresentar. Não quer dizer que o balé não tenha liberdade, tem sim, mas só que as pessoas queriam algo a mais, queriam mais o corpo solto, se poder buscar outros movimentos diferentes, né, então do balé já na metade do século XX. Então eles vão buscar o quê? A transformação nos figurinos, nas maquiagens tradicionais. Eles vão querer abandonar sapatilhas de ponta. Vão querer o quê? Um estilo mais livre, descontraído. Uma dança independente da música, associada à emoção. O corpo como um único elemento cênico. Ausência de outro cenário. Aí nós vamos ter a precursora dessa dança moderna, que é a norte-americana Isadora Duncan. Tá? Então, assim, embaixo vocês vão observar, eu deixei 10 exemplos de danças modernas, na qual vocês podem assistir, até treinar os passos em casa, para você, nesse momento ocioso, que muitas vezes você está aí sem fazer nada, porque a dança, então, ela faz bem para o corpo e para a mente. Também a gente vai ver o que é uma coreografia, né? A coreografia, ela se caracteriza pelo uso dos segmentos de movimentos de expressões do nosso corpo, de rodopios, de giros, pulos, saltos, né? Você trabalhar muito com o corpo
rolando. A arte moderna é tudo isso e muito mais. O que é a dança contemporânea? Quando a gente fala contemporâneo, a gente volta o nosso olhar, nosso pensamento para o dia de hoje. É o que nós vivemos hoje. É uma arte que está sendo construída. Vocês vão perceber algumas características ali, mas ela está em constante construção. Quem que vai construir toda essa arte? Vocês. Vocês que já estão ali, estamos estudando, aprendendo. Vocês vão observar e vão criar novos modelos de como você se expressar, formas de se expressar. E hoje, assim, com a tecnologia dentro da arte contemporânea, então se torna mais fácil você gravar um momento seu, de dança seu, que você vai ver e depois você vai aprimorar. E também te abre um leque muito grande de um espaço diferente que você pode explorar com os seus colegas. Eu não vou dizer agora, nesse momento difícil que a gente está passando, mas tudo isso vai passar. E a gente vai viver momentos legais na qual vocês vão poder se expressar, que nem no tipo da dança que o happening, por exemplo, que ele é uma dança contemporânea e que ele não tem um roteiro, ele trabalha com improviso. Então, assim, é uma coisa assim, muito legal que a gente pode trabalhar na escola e vocês, então, serem bem criativos, né? Então, o celular ele vai ser uma grande ferramenta para que você, então, grave esse momento e depois, assim, reproduza e melhore, então, a sua dança. Então, assim, a dança, por enquanto, dentro da dança, o que nós podemos observar, algumas características que não existe técnicas pré-definidas, porque ela está sendo construída, né? Não existe limitações aos movimentos vestuários ou música, né? Existe a valorização da constante experimentação, da inovação e a criação coreográfica individual. A importância da transmissão de conceito, de ideias e sentimentos que a coreografia propõe. E também a gente não pode esquecer, não pode você observar a dança, ela é híbrida. Como assim híbrida? Eu falei na aula passada sobre híbrido, sobre efêmero, né? Ela é efêmera, ela é híbrida. Se a arte ela tem que fazer uso da tecnologia para que essa dança ela não se torne efêmera. É preciso registrar esse momento que eu acabei de falar para vocês. Ela é híbrida porque ela vai usar mais do que uma linguagem, ela vai usar do teatro, ela vai usar da música e outras linguagens. Tá? Então, assim, é isso, né? Então, eu acho que assim, deu para perceber, né, a importância da dança, o quanto é importante a gente dançar, colocar esse corpo para se movimentar, a mente para pensar nos passos, nos saltos, não é? Nos gestos que a gente vai fazer, que são produzidos por nós mesmos, criados. No livro didático de vocês, na página 80 e 81, a gente tem algumas imagens, um conteúdo bem legal também que vocês podem ver ali, que ele vai falar as danças sagradas, populares e teatrais. Na primeira imagem que nós vamos ter então uma apresentação do balé folclórico da Bahia, um talento reconhecido mundialmente na Califórnia, nos Estados Unidos no ano de 2011. Então assim, a dança, porque toda cultura ela tem as suas danças, o seu modo, né, de dançar, suas danças folclóricas, né? Então, aqui nós podemos então observar do balé folclórico da Bahia, então fazendo essa apresentação com muita movimentação. A imagem abaixo, a gente vai observar uma dança, olha, em homenagem aos finados, né, na Tailândia. Então, assim, o que a gente observa? Então, a dança como uma cerimonial,
né, para homenagear então os falecidos dentro daquela cultura, diferente da nossa cultura, que nós homenageamos os nossos entes queridos falecidos de uma forma diferente, né? Interessante essa cultura aqui que eles têm de homenagear, achei interessante. Espero que vocês deem uma lida ali e prestem atenção. Nós também temos, dentro da cultura indígena, né, uma cultura indígena do Mato Grosso, de uma aldeia, Yavalápide, que dançam o caurupe, né, e que é uma homenagem aos mortos. E vocês podem observar, né, o que foi inserido também dentro da cultura deles, né, é o chinelo que eles estão calçando, que não fazia parte então da vestimenta. Então hoje, na atualidade, então eles usam, né, precisa uma forma de proteger os pés. Então vocês podem observar então a pintura corporal, né, dessa cultura indígena. Aqui são, né, formas geométricas muito lindas. E ao lado, nós podemos observar, então, um casal que dança o tango nas ruas da Argentina, uma apresentação contemporânea. Então, vocês dão uma lida, visualizam, né, e leiam, observem as imagens, tá? Agora, eu vou ler uma história para vocês. Vocês já ouviram falar em epidemia da dança? Não é? Nós estamos vivendo estamos em plena pandemia. Mas já a dança, como que vocês vão observar, na dança também já houve uma epidemia, ou talvez várias epidemias, né? Então, a epidemia que nós vamos conhecer, que aconteceu dentro da dança, é no ano de 1518, em Estrasburgo, na França. Então, assim, conta o seguinte, que já faz mais ou menos uns 500 anos que centenas de pessoas na França, na cidade de Estrasburgo, que centenas de pessoas resolveram dançar por dias e noites sem parar, até que caíram mortas. Um episódio que ficou conhecido como epidemia da dança. Era o mês de julho de 1518 em Estrasburgo, quando uma mulher chamada Troféia, assim, do nada, começou a dançar sozinha, no meio da rua, sem música mesmo. Aquilo despertou a curiosidade das pessoas que aos poucos foram participando também. O fenômeno acabou contagiando um monte de gente. Com o passar dos dias, o grupo de dançarinos ia só aumentando. E depois de um mês, já era pelo menos umas 400 pessoas, dançando sem parar pelas ruas. Gente, que loucura, né? Olha só que loucura. E logo começaram os casos de morte, tá? Por cansaço, outros por ataque de coração ou por derrame cerebral. A verdade ou boato, já haviam notícias de 15 pessoas mortas por dia. É claro que as autoridades da época ficaram preocupadíssimas. Médicos religiosos foram consultados, mas ninguém conseguiu identificar a causa dessa doença. A solução foi deixar o povo dançar à vontade, para ver se a cura chegava por ela mesma. Então, contrataram músicos e armaram palcos em salões de dança, improvisados para atender as vítimas da doença. Bem no final de 4 meses, a epidemia acabou de repente, do mesmo jeito que apareceu. Ninguém sabe o motivo até hoje. E daí a vida voltou ao normal para aquela população. Então, assim, foram feitas pesquisas na época, né?
que talvez pudesse ter sido um fungo que estava na cevada, um fungo que viesse a desenvolver então toda esse mal-estar, ou essa loucura, essa vontade, né, de dançar, de extroverter, de se libertar, né, de se movimentar. Então, eu vou dizer o seguinte para vocês: continuar essa pesquisa, porque não foi só nessa época que aconteceu essa epidemia de dança. Antes do ano de 1518 também houve outra epidemia. Então, assim, você imagina passar dançando 4 meses? Que loucura! Então, a nossa aula já está quase terminando. Eu deixei alguns nomes de filmes sobre dança para vocês assistirem. Na minha juventude eu gostava muito de assistir Flashdance, né? Mas vocês não vão querer assistir, é muito ultrapassado, né? Mas é legal porque você vai assistir aquele filme e você consegue comparar esses ali com esses de hoje, né? A evolução da tecnologia. Aqui eu deixei então links, né? Que vocês podem pesquisar. Eu deixei um sobre a evolução da dança de 1920 até o ano de 2020. Um vídeo muito legal sobre a Cia da Dança de Deborah Coker, é uma brasileira, vale a pena assistir, lindo, maravilhoso, muito contemporâneo assim, com instalações maravilhosas, muito lindo. E também tem o link da dança da epidemia, né, que matou então várias pessoas na Europa, tá bom? E eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula. Eu vou dizer assim: eu danço, você dança, nós dançamos em casa. Um beijo, até a próxima aula, um forte abraço.